Então, tudo certinho com você aí do outro lado? Hoje eu resolvi aparecer aqui na tua tela para falar exatamente qual é o meu entendimento ou como entender esse conceito. Você é seu próprio nicho. Você sabia ou você sabe muito bem que sempre existiu uma discussão aqui na internet, aqui nas plataformas digitais, sobre antes de começar um negócio, você precisa primeiro escolher em que nicho atuar. E aí tem atualmente essa discussão que vem alargando as suas fronteiras, falando sobre você é seu próprio nicho. E a pergunta é, afinal de contas, qual dos dois conceitos rendem melhores resultados? Eu acredito que essa é uma pergunta muito legítima. E eu penso o seguinte, antes de dar continuidade, permita-me que eu me apresente, eu sou Viomar de Souza. E é claro que também estou procurando, né, um lugarzinho ao sol aqui na plataforma digital, nas plataformas digitais, mas precisamente esse canal que eu estou me utilizando aqui, que é o YouTuber, para que eu possa ganhar também a minha notoriedade no digital, a minha expressividade no online. Mas eu tenho a seguinte consciência de que não é fácil. E por que não é fácil? É muita gente. Inclusive tem muita gente boa aqui no digital desenvolvendo o seu negócio. Então, a cada dia fica mais complexo você se destacar diante de milhares de pessoas e, o pior ainda, diante de milhões de conteúdos que são constantemente disponibilizados. Então, qual das duas ideias, falando no português bem desprendido, né, de elaboração, bem mais acessível, qual das duas ideias cola melhor? Você escolher um nicho no qual ou onde atuar, ou você ser o seu próprio nicho? E a gente, até o final do vídeo, vai responder a essa pergunta e eu espero de verdade te esclarecer algo e te convencer de uma vez por todas qual dos dois caminhos seguir. E eu já quero te dizer de o porquê, né, da minha escolha, e vou te dizer qual foi a minha escolha, e quando você, naturalmente, se deparar aí ou continuar vendo o vídeo, você já vai se convencer de qual foi a minha escolha. Mas caso, para não te deixar muito ansioso, eu já vou te dizer que, naturalmente, eu opto pela segunda opção. Ao invés de me encaixar em um nicho e atuar dentro dele, eu prefiro desenvolver a ideia de que eu sou o meu próprio nicho. E por que eu acredito que isso tende a dar muito certo? E, inclusive, já existem criadores de conteúdos aí com uma expressividade incrível que, naturalmente, já não só apenas convenceu-se, mas convenceu você também de que essa opção de ser o seu próprio nicho tende a dar muito certo. E onde se baseia ou em que tipo de plataforma é construída essa ideia de que você é seu próprio nicho? Enquanto escolha esse conceito de você atuar em um nicho, você vai ter que se adaptar, ok? Precisa ajustar-se para que você se enquadre dentro de um ambiente para desenvolver esse trabalho de falar apenas, escolher com antecedência o nicho onde atuar. Você atuar como o seu próprio nicho te dá a liberdade de você vir aqui, como é esse formato atual. E quem eu vi falando pela primeira vez a respeito desse tipo de formato, e de que formato eu estou me referindo? Esse formato de vir aqui, ligar a câmera e transferir o teu conhecimento sem roteiro, sem copyright, sem elementos audiovisuais, simplesmente chegar aqui, olhar para a câmera e ir tirando aí do teu cérebro a ideia de que em algum momento foi guardado. Por que eu estou dizendo ideia que em algum momento foi guardado? Porque quando se trata de você ser o seu próprio nicho, você só vai conseguir convencer alguém, ou na verdade aqui na internet, as pessoas só te seguem se elas se convencerem de que você tem algo a oferecer. E quando se trata de transferência de conhecimento, se você não aprendeu,
não existe a menor possibilidade de você transferir aquilo que não absorveu. E quando se trata desse formato, ligar a câmera e ir falando, é evidente que a facilidade de criar uma identificação menos fantasiosa é bem maior. E o que eu quero dizer com fantasiosa? É que quando se constrói um roteiro, se monta um personagem bem montado, evidentemente que é muito fácil. As pessoas compram ideias com muita facilidade. Esse caminho, evidentemente, quando se trata de uma equipe de editores, cinegrafista, copyright. Copyright é aquele profissional que monta o texto de forma mais persuasiva. É claro que esse caminho aqui é mais fácil de convencer e persuadir as pessoas, porque você se utiliza aí no texto de gatilhos de atenção, gatilhos mentais, como já falei, repito, linguagem da persuasão. É lógico que usando esses artifícios e essas pequenas armas, por assim dizer, tende a facilitar a tua vida quando o assunto é captar a atenção das pessoas. Quando se trata de você ser o seu próprio nicho, você sabe muito bem que não é de uma hora para outra que a pessoa vai identificar-se com você da forma que você é. É evidente que as pessoas, naturalmente, existem essa máxima de que as pessoas gostam de ti ou gostam de você pelo que você é. No entanto, existem outras pessoas que não te curtem ou não gostam de você exatamente pela mesma razão, pelo que você é. Então, só que você ser o seu próprio nicho constitui-se, eu acredito, numa plataforma um pouquinho mais sólida. A possibilidade, e vai depender muito da tua determinação, do grau de engajamento com o teu projeto. Depende muito da capacidade de resiliência que você tem, da persistência. E não confunda persistência com teimosia. Teimosia é continuar fazendo algo da forma errada ou não e você continua insistindo. Isso é teimosia. Persistência é você entender que precisa continuar e levando em consideração que um projeto, para que ele se torne efetivo, forte, sólido o bastante para resistir ao tempo, ele precisa ser desenvolvido com calma. E aqui eu quero trazer para você um conceito que é muito bem explorado por Conrado Adolfo, lá no podcast Mindset Avançado. Ele disse: leve em consideração que o teu projeto precisa ser desenvolvido a longo prazo. Uma outra pessoa que também partilha desse pensamento é o Elton Luiz. E ele diz o seguinte: não pensa nunca a curto prazo. E ele ainda aconselha que você pense aí num projeto a ser desenvolvido no mínimo em 5 anos. Então, em se tratando desse período aí de longo prazo, é evidentemente que existem efetivações de projetos a curto, médio e longo prazo, mas se você quer desenvolver um projeto para uma vida e quer solidez o suficiente para que ele sobreviva aos intempéries, às adversidades, aos obstáculos que naturalmente surgirão pelo meio do caminho, para isso ele precisa sim ter uma base muito sólida. E particularmente eu acredito que a base sólida é lançada justamente em você ser o seu próprio nicho. E para isso não tem como você construir um negócio de um dia para o outro. Eu digo negócio quando você olha para o digital como um negócio, que é a minha forma de enxergar as possibilidades aqui na internet. E aqui eu já quero te dizer que, como eu trabalho com vendas direta, eu já trabalho com atendimento ao público. E como, naturalmente, eu preciso a cada dia desenvolver melhor as minhas habilidades, eu também vou falar sobre produtividade. E como também, evidentemente, eu tenho paixão por me comunicar, embora eu esteja ainda desenvolvendo essas habilidades, eu acredito que a internet é um terreno extremamente fértil para desenvolver as minhas habilidades. Então, eu estou apenas no começo. Embora tenha gravado já 100 vídeos, levando em consideração que esse particularmente
para mim é o projeto de uma vida. 100 vídeos constitui-se apenas o meu pré-aquecimento. Então, não tem como você... Vamos lá, voltando para esse conceito de Conrado Adolfo e de Elton Luiz. E ele ainda traz a seguinte analogia. Leve em consideração que um projeto a ser desenvolvido a longo prazo é como se fosse uma maratona. E eu não sei bem ao certo, espero não estar falando tolice, mas uma maratona, ela constitui-se de dezenas de quilômetros, literalmente. Então, para se percorrer dezenas de quilômetros, 30, 40, 50 quilômetros, é evidentemente que o preparo tem que ser maior. E você não tem como começar de forma muito afoita, imprimindo muita energia de forma exacerbada, exagerada no início, porque se você fizer isso, você vai acabar cansando-se na primeira parte da jornada. Exatamente por isso que até aos 100 primeiros vídeos, eu estava gravando 2 vídeos por dia, de segunda a quinta, um vídeo na sexta-feira, até 2, também na sexta, um vídeo no sábado à noite e 3 vídeos aos domingos. Mas eu tomei a decisão que, uma vez que eu quero desenvolver esse negócio a longo prazo, não posso começar com pressa, porque eu vou acabar frustrando a mim mesmo ou me auto-boicotando, esperando um retorno muito cedo. Eu comecei a desenvolver as atividades aqui nesse canal em 23 de fevereiro de 2025. Já nesse ponto aqui, se possível, me deixa aqui no comentário quando, em que data do mês você está vendo esse conteúdo para que eu possa me situar, para que eu possa ter um feedback. E se o assunto te despertou, tem a tua aprovação, já faz o seguinte, pressiona aí esse dedinho com expressão positiva, curte, afinal de contas, isso não vai te custar nada. Já aproveita para compartilhar também com outras pessoas, se você acha que o conteúdo vai auxiliar essa pessoa, e já se inscreve no canal. Seja muito bem-vindo. Você, são os primeiros inscritos. Você vai construir a base sólida dessa comunidade. Uma comunidade de troca de experiências e que tem como principal objetivo ajudar pessoas no que tange a essa questão de motivação, inspiração, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, produtividade, relacionamento, porque afinal de contas, relacionamento é a base ou é uma das bases para o desenvolvimento pessoal. Não tem como você desenvolver-se enquanto pessoa se você escolheu isolar-se do mundo. Então, relacionamento está intimamente ligado com o desenvolvimento pessoal. Então, sinta-se bem, eu te dou as boas-vindas. Voltando aí para essa questão do conceito de você, é seu próprio nicho. Evidentemente que eu espero que você se identifique com algumas ou com várias de minhas características. Dentre elas, o tom de voz, a dinâmica com que falo, enfim, a minha abordagem. E tudo isso você só vai ficar conhecendo quando você decidir consumir o meu conteúdo e também você talvez não se convença em 1 ou 2 conteúdos, mas ao longo das minhas publicações, você vai acabar convencendo-se ou não de que vale ou não a pena seguir o nosso canal. E eu acredito que isso é ser o próprio nicho. E vale muito a pena, porque realmente as pessoas estão vendo que de forma nua e crua e muito original, com muita autenticidade, você está aparecendo diante delas. Então, o que eu particularmente acredito que as pessoas, ao longo dos anos, estão se cansando dessa coisa bem elaborada, com muitos recursos audiovisuais, com textos persuasivos, com gatilhos de atenção e blá, 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 e a pessoa acredita, vai na onda e de repente, quando passa um tempo, aí acaba que essas máscaras vão caindo e a pessoa acaba descobrindo ou se convencendo de que não era aquilo em que acreditava. Então, portanto, ser o próprio nicho, eu acredito que é um caminho mais custoso,
Não é tão fácil de uma hora para outra fazer com que um perfil nesse formato cresça, mas eu acredito que é um caminho que transmite mais sinceridade, honestidade, autenticidade, verdade, e eu acredito que isso é extremamente valioso. Não adianta eu chegar, aparecer para você de uma hora para outra, e talvez essa seja a verdade, você esteja me vendo pela primeira vez, e aí com conteúdos bem elaborados, bem editados, e eu não sou nada contra quem escolheu a opção de editar bem o seu material. No entanto, eu escolhi, embora tenha muito a desenvolver ainda, essa habilidade de falar sem edição. E eu sei que esse é um caminho custoso, mas eu estou mais inclinado a pagar o preço de construir algo dessa forma do que ir por outro caminho. Então, ser o seu próprio nicho é você acreditar que tem características particulares que pertencem único e exclusivamente a você. Não importa se existem outras pessoas que falam com tom de voz mais agradável, com uma estética vocal mais bela, com presença de vídeo, né? Que tenha mais intimidade com a câmera, não importa. Ou, para algumas pessoas, importa isso. Mas eu acredito que as pessoas que tendem a identificar com você, da forma que você da forma que você fala, o tom que você escolheu para transmitir a tua mensagem, a tua abordagem, a forma como você gesticula, como você sorria ou não, isso tudo vai fazer de você uma pessoa única. E essas tuas particularidades é que vai imprimir essa ideia, e eu acredito que isso é sólido, de que você é seu próprio nicho. E particularmente para mim, eu acredito que essa segunda opção, e não a primeira, aquela de que um discurso, particularmente para mim, esse discurso a cada dia tende, né, de repente, a ficar um pouquinho mais ultrapassado, de que você precisa encaixar-se em um nicho para então dar certo na internet. Eu acredito que você pode e consegue sim ser o teu próprio nicho. Você sendo você. Simples assim.